ouvir a voz do Salvador. Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Esse texto é pesado, ele é difícil, ele é complicado de ser lido e mais complicado ainda de ser pregado. Então eu queria convidar você para ler, para ouvir pelo menos, na Nova Versão Internacional, que é uma linguagem um pouco mais simples. Ele diz assim: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Eu fiquei pensando em alguma situação de privilégio enorme que eu tenha vivenciado, e eu vivi tantos privilégios, e ao mesmo tempo tão difícil de lembrar de um especificamente, mas eu queria contar uma coisa. Eu sou do São José, né, a metrópole lá do Mato Grosso do Sul. Ela agora tem 600 pessoas, agora mora lá nelas 600 pessoas. Na época da colheita da cana chega a uns 900 pessoas. E é uma cidade pequena, né, muito simples, as pessoas muito simples, nós fomos criados ali naquele lugar muito simples. E depois eu fui morar em Fátima do Sul e depois fui estudar em Aquidauana, que aliás, sábado agora nós choramos a beça assistindo lá no Luciano Huck, né, uma gravação que foi em Aquidauana.
E eu sempre do interior, eu sempre fui do interior, eu fui interior porque fui criado e sou do interior porque é o meu jeito de ser. Eu não gosto de, como diz a música do paraibano lá, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo hoje eu sei, né? Eu não tenho amigos, eu sempre fui da roça, lá do interior. E de repente eu estava em Aquidauana e estava com 17 anos e a igreja, o Brasil estava se organizando para a Constituinte. Ia ter a Assembleia Constituinte, então alguns segmentos estavam se reunindo para poder fazer as manifestações dos seus interesses, e a igreja evangélica tinha reuniões no Brasil inteiro, e um representante da igreja evangélica brasileira era o reverendo Guilhermino Cunha, do Rio de Janeiro, e ele foi a Campo Grande para poder ouvir os evangélicos, quais eram as reivindicações, e seriam discutidos vários temas lá por alguns dias. E aí a igreja de Aquidauana me escolheu para ir representar a igreja nessa discussão. Eu tinha 17 anos, cara, e eu ia discutir sobre a Constituinte, os temas da Constituinte, e eram assuntos grandes demais para o guri lá do São José. Era grande demais para poder, por mais que eu gostava do assunto naquela época, mas era assunto grande demais. E aí eu cheguei lá, a reunião foi talvez o prédio mais chique que eu já tinha entrado na minha vida, era algo espetacular, e eu estava meio perdido, porque cheguei na capital, não conhecia direito aquele lugar, e não conhecia aquelas pessoas, e quando a gente é do interior, a capital é sempre alguma coisa sonhada como algo perfeito. Então eu cheguei e era tudo muito perfeito, e o prédio era muito bonito, e aí eu cheguei, as pessoas estavam todas de terno, e naquela época eu não gostava de usar terno, né? Não tinha também, não tinha, né? E aí eu cheguei àquele lugar com ar-condicionado para mim era uma novidade muito grande. Nós estávamos ali discutindo o que de mais espetacular estava acontecendo no Brasil, e eu estava me sentindo privilegiado, porque estava participando de uma discussão a respeito de uma Constituição, que é algo raro que acontece num país. Enfim, eu estava encantado. O apóstolo Paulo, nessa primeira carta, nessa carta aos Efésios, ele passa o primeiro capítulo encantado com essa grandeza do que Deus havia feito. Deus, desde a eternidade, ele diz, nos escolheu. Depois ele trabalha o capítulo 2, ainda meio que terminando quase que a poesia do capítulo 1, ele fala: ele nos deu vida quando a gente estava morto. Nós estávamos perdidos e ele nos colocou numa nova realidade. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele está trabalhando toda essa temática. Já tinha feito uma oração pedindo a Deus que Deus nos ajude a entender a grandeza de tudo isso, porque se a gente não entender a grandeza de tudo isso, nós nunca vamos entender o que é o cristianismo. E agora ele começa a tratar ele vai tratar de algumas coisas mais práticas a partir do capítulo 4, mas aqui ainda no capítulo 3 ele ainda vai narrar, quase que resumindo o que tinha dito antes, ele ainda vai narrar o quanto que é maravilhoso o poder de Deus, o quanto que é majestosa a obra que Deus fez. Ele está querendo que a igreja dos Efésios entenda a grandeza que tem por trás de tudo que Deus fez, de tudo que Deus está fazendo. E agora ele vai narrar que ele está no meio disso. É algo tão grande, é algo tão espetacular, é algo tão maravilhoso, que o apóstolo está encantado, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: e eu estou aqui, cara. E eu queria conversar com você sobre isso, sobre o poder da mensagem. Era o privilégio do mensageiro. O poder da mensagem era o privilégio do mensageiro. Paulo não estava falando de alguma coisa grande nele. Paulo não estava falando de alguma coisa especial dele. Paulo não estava falando de alguma coisa que o tornava melhor do que ninguém. Paulo estava falando que ele estava no meio de algo espetacular que estava acontecendo no universo. Desde a criação do mundo ele estava ali. E eu gostaria, quem sabe, no final dessa mensagem a gente pudesse falar: caramba, e eu estou também. Pá, que coisa boa, cara. Isso tudo acontecendo e eu aqui, junto. Não na praça dando milho aos pombos, aqui, junto.
O primeiro privilégio do mensageiro aqui era conhecer e contemplar a revelação do mistério. Paulo está falando, a partir do versículo 2 até o versículo 8, ele cita pelo menos, ao versículo 9, ele cita pelo menos 3 vezes a palavra mistério. Essa palavra é importante aqui, porque ele está falando não do mistério, que era uma palavra muito comum usada no mundo grego, que era a palavra mistério no sentido de alguma coisa que nem todo mundo sabe, é alguma coisa que só os iniciados sabem, é alguma coisa que tem a ver mais ou menos com uma surpresa, surpresa não, a palavra não é boa, como um segredo. Ele estava falando daquela época, as religiões tinham seus segredos, só quem participava da iniciação daquela religião podia saber aquele segredo. Paulo agora está falando, eu estou falando para vocês não de um segredo que está escondido e que alguns sabem, eu estou falando de alguma coisa tremenda, que estava oculta aos homens, mas que agora eu posso falar sobre ela, porque me foi dado a conhecer o mistério. No versículo 3, no versículo 4 ele diz, pelo qual ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E lá no versículo 9 ele diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos. Paulo diz assim, irmãos, havia um mistério que o homem não entendia, havia um conhecimento que não conseguia ser entendido pela mente humana. A humanidade havia se separado de Deus. Deus resolveu chamar do meio da humanidade um povo que Ele quis formar, que as pessoas não mereciam, que as pessoas não fizeram a opção, as pessoas não quiseram. Ele foi lá e formou um povo, e colocou esse povo na terra, que era para dar o testemunho de que um dia ele iria fazer uma obra que transcenderia tudo aquilo que o homem entendia. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem havia caído, o Senhor faz uma promessa que um dia um filho de mulher morreria, e haveria uma mudança daquela história. Se lá no Gênesis houve a queda do homem, houve também a promessa de que um dia essa queda seria restaurada. E ele então resolve formar um povo lá no Velho Testamento, e esse povo fica no meio da terra, dando testemunho a respeito de Deus, mas se sentindo melhor do que todo mundo, separado de todo mundo, não querendo que a palavra fosse para todo mundo. E agora o apóstolo Paulo diz assim, o Senhor realizou uma obra no meio desse povo, o Senhor realizou uma ação especial no meio desse povo. Isso os anjos não entendiam. O apóstolo Pedro disse isso lá na carta que ele escreve, os anjos não entendiam. Os seres espirituais, tanto dos anjos de Deus, quanto os anjos do demônio, do Satanás, eles não entendiam o que é que estava acontecendo. A terra tinha sido caída, estava diante de Satanás, era poder agora de Satanás. Eles não entendiam o que é que estava acontecendo. Os profetas falavam, o apóstolo Pedro diz que os profetas falavam de alguma coisa que ia acontecer, mas eles também não entendiam, eles não sabiam do que estava falando, diz o apóstolo Pedro quando escreve a sua epístola. Paulo diz assim, agora o mistério foi revelado, eu agora conheço o mistério, nós fomos transformados. Nós éramos judeus, o evangelho era para nós, a mensagem era para nós. Agora o evangelho chegou até vocês, não são judeus, vocês não eram amados por Deus, vocês não eram escolhidos por Deus, vocês não eram queridos por Deus, mas agora o Senhor resolveu amar vocês. E aí o texto vai nos dizer que o Senhor fez uma obra maravilhosa para nós. No versículo de número 6, diz que agora que os gentios são co-herdeiros. 3 palavras que no grego aparece essa expressão co. Primeiro é co-herdeiros. A herança de Deus é para o povo de Israel e para vocês também. Depois eles dizem que vocês fazem parte do mesmo corpo, são participantes da promessa em Cristo. Vocês agora
são co-herdeiros, vocês participam do mesmo corpo e vocês são alvos da mesma promessa de Deus. Deus ama vocês, Deus cuida de vocês, Deus fez de vocês filhos. Nesse dia que eu estava lá em Campo Grande fazendo aquela discussão sobre a Constituição do Brasil, eu sempre fui encantado com o Salmo 113, e o Salmo 113 diz assim, que o Senhor, Ele nos tira do monturo. E eu era criança, pré-adolescente, quando eu ouvi a primeira vez alguém pregando e dizendo que monturo lá significa esterco. E ele diz assim, que Deus nos tirou do esterco. Você era titica. Eu gosto dessa palavra, é bonitinha, né? Para a gente falar outra coisa. Você era titica. E Deus resolveu ir lá e pegar você do meio do monturo, e o texto diz que o fez assentar com os príncipes do seu povo. O Senhor resolveu amar você como amou os príncipes do seu povo, e pegou você e o fez assentar com os príncipes do seu povo. E eu estava lá em Campo Grande, no meio daquela liderança evangélica de adultos, eu estava lá com meus 17 anos, vindo do interior, me sentindo assentado com os príncipes do seu povo. O apóstolo Paulo diz assim, vocês precisam compreender que foi feita uma obra maravilhosa nas vidas de vocês, e fez com que vocês se sintam como co-herdeiros. Tudo o que foi prometido aos filhos, foi prometido a vocês. Segundo, vocês fazem parte do mesmo corpo, que na outro texto diz assim, do mesmo edifício, da mesma estrutura de Deus. E terceiro, vocês fazem parte das mesmas promessas. Aquela promessa que um dia foi feita a Abraão, em que ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz que aquela promessa que Deus fez a Abraão estava se cumprindo agora, porque nós todos somos herdeiros das mesmas promessas. Agora nós todos somos colocados na mesma condição. E aí o apóstolo chama a atenção nossa para poder dizer, eu agora entendi o mistério, eu agora compreendi o mistério. O mistério chegou, foi revelado, e criou agora uma nova realidade que não está mais limitada pela geografia de Israel, não está limitada mais pela sanguinidade de Israel, não está mais limitada pela etnia de Israel. Agora é alguma coisa que transcende tudo isso, porque agora existem filhos de Deus em todos os lugares. E o apóstolo diz, caramba, eu entendi isso, eu estou feliz, eu estou glorificando. E aí eu paro para me perguntar, será que eu já entendi? Você já entendeu? Irmão, você compreende a grandeza disso? Você compreende que você era filho das trevas e agora você foi feito filho da luz? Você compreende que você era separado de todas as promessas e agora todas as promessas de Deus é para você também? Você compreendeu que se antes você não era filho, agora você é filho de Deus? Você compreendeu que você agora é menina dos olhos de Deus, como diz Zacarias? Você compreendeu que agora você é tição tirado do fogo, como diz também Zacarias na visão lá de Josué? Você compreende que agora você está assentado entre os príncipes do seu povo, ainda que você olhe para você em vários instantes na frente do espelho e se compreenda como titica, mas que agora você foi restaurado pela graça de Deus e foi colocado na situação de filho? Paulo estava maravilhado disso, ele tinha entendido isso, ele tinha compreendido isso, ele estava encantado com isso. Aqui nós temos um irmão que nós começamos a jogar sinuca com ele, e ele era ruim demais de sinuca. Eu não vou falar para não expô-lo ao ridículo, né? Ele era muito ruim de sinuca, cara. E aí nós começamos a jogar sinuca com ele e ensinar, e tinha hora que ele perdia muito feio. Aí ele falava assim, por isso que é ruim nunca ser desviado, porque ele falou assim, eu fui criado na igreja não ensinaram a jogar sinuca. Vai jogar com Azael, por exemplo, você vai ver o que é. Coisa de malandro. O Azael sabe jogar sinuca igual malandro, desviou da igreja. Não foi naquele tempo, Azael? Aí, ó.
foi naquele tempo que ele desviou. Irmãos, tem gente que nunca desviou de igreja, tem gente que recebeu a bênção de sempre viver na igreja. Eu morro de medo de que as pessoas não saibam o que significa ter vivido fora no mundo, porque quem viveu no mundo sabe, quando a Bíblia diz assim, que nós fomos tirados das trevas e fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Eu tenho medo que nós que estamos acostumados com Bíblia, que nós estamos acostumados com música, que nós estamos acostumados com oração, nós tenhamos esquecido o que significa não ser filho. Eu tenho medo que a gente deite à noite e durma achando que nós somos alguma coisa natural, e que a gente levanta o dia e vai para a vida como se nós fôssemos naturais. O apóstolo Paulo diz: eu sei, o mistério me foi revelado, eu entendi, e ele estava grato por isso. O poder do evangelho, o poder da mensagem, era o privilégio desse mensageiro, e era o privilégio também porque ele agora estava entendendo que ele foi chamado por Deus para proclamar esse evangelho. Paulo percebeu que ele não era só alvo do evangelho, Paulo percebeu que ele não era uma pedra que o evangelho foi lá e disse para ela: olha, pedra, antes você era só uma pedra, agora você é uma pedra de Deus. Ele era mais do que isso, ele era alvo da mensagem de Deus, mas era agora também feito mensageiro de Deus. Ele entendia que ele não foi chamado apenas para poder receber o evangelho, ele foi chamado para pregar o evangelho. Ele diz aqui no versículo de número 8: a mim, no versículo número 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Bom, antes eu era alguém que nem conhecia o mistério, agora o mistério me alcançou, e mais, o mistério me fez mensageiro dele. Pela graça do seu poder, pela misericórdia de Deus, ele sabe que não merece, pela graça do seu poder, pela misericórdia de Deus, conforme o dom da graça me foi concedida a força de pregar o evangelho. O versículo 8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Essa é uma expressão que não tem em português. Se fosse para traduzir direto aqui, do grego, era mais ou menos assim. Eu sei que eu vou falar um português bem errado aqui, tá? Mas é só para enfatizar assim: era o mais pequeno dos pequenos, era o menor dos menores. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei que eu sou o menor dos menores. Lá no começo ele diz assim: eu sou prisioneiro de Cristo, no versículo 1, ele estava preso quando escreve a carta, mas Paulo estava falando que ele, não era a prisão de César que o dignificava, o que o tornava digno era o fato de ser prisioneiro de Cristo. E agora ele diz: eu sou o menor dos menores. Talvez por causa do nome Paulos, que trabalhava um pouco dessa coisa de ser pequeno, talvez por causa do tamanho. A tradição diz que Paulo era pequeno, careca e das pernas meio tortas. Talvez por causa da espiritualidade, por Paulo ter se sentido como aquele que um dia perseguiu a igreja. Não importa, o que Paulo está dizendo aqui é assim: eu sou o menor dos menores e fui feito ministro do evangelho. Eu sou o menor dos menores, eu não tenho condição alguma, mas o Senhor me fez ministro do evangelho. E aí ele aponta 3 coisas aqui que ele foi chamado. Primeiro, o versículo 8 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo, ele era um judeu tão judeu, ele era um judeu tão radical, que no dia que veio o evangelho e as pessoas começaram a falar de Jesus e houve mudança a respeito do templo, e ele viu Estevão falando alguma coisa contra o templo, Paulo estava lá consentindo com a morte de Estevão e resolveu perseguir cristãos, porque aquilo era uma diminuição do judaísmo. Agora o mistério foi revelado para ele, e ele foi chamado para pregar aos gentios, aos não judeus. Isso era muito.
Para a cabeça daquele super judeu, isso era muito. Mas ele compreendeu: eu fui chamado para pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra insondável aqui, no original, é aquilo que não dá para definir. Eu fui chamado para falar de uma riqueza, de uma grandeza que não existe palavras para definir. O que Jesus fez é alguma coisa tão grande. A transformação que aconteceu no mundo é alguma coisa tão grande que eu não tenho palavras para definir. Eu só sei que eu fui alcançado e fui feito pregador dessas insondáveis riquezas de Cristo. Eu fui chamado a pregar aos gentios, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu fui chamado para tornar claro a todos aquilo que está escondido. A palavra manifestar aqui, ela tem alguma coisa como trazer à luz. Literalmente é trazer à luz. Agora, aquilo que estava escuro antes aos outros, eu fui chamado para poder mostrar, para tornar claro, para que as pessoas todas possam entender. Não mais para os judeus agora, mas para todos, porque Deus criou todos. Se Deus criou o universo, agora Ele quer que eu saia mostrando para todos. Em terceiro lugar, Ele chama atenção para essa ação maravilhosa, que diz aqui no versículo de número 9 e 10, diz assim: manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, esse texto é tão bonito, que a gente teria às vezes que parar um dia para pensar nele só. Paulo está falando de uma coisa aqui que parece que às vezes nós perdemos um pouquinho o sentido dela. A igreja de Jesus é algo maravilhoso. A igreja de Jesus é espetacular. A igreja de Jesus é muito grande. Nós somos a igreja de Jesus. E aí quando a gente para e olha na frente do espelho e fala: meu Deus, a igreja de Jesus é tão fraquinha. Porque se eu sou a igreja de Jesus e a igreja de Jesus sou eu, é horrível. Aí nós olhamos a vida da nossa congregação, da nossa igreja e falamos: meu Senhor, a igreja de Jesus é muito fraquinha. Aí a gente olha a igreja presbiteriana do Brasil inteiro, e eu vou lá no Supremo Conselho e fico sabendo de tanto fuxico, de tanta briga, de tanto problema, que a gente fala: Senhor. Mas aí a gente começa a conviver com as outras igrejas e começa a perceber que essa igreja de Jesus é muito fraquinha. Mas a Bíblia fala que a igreja de Jesus é tremenda, enorme, maravilhosa, porque a bênção da igreja não está nela mesma, está na obra de Jesus, naquilo que Jesus Cristo fez. E agora o apóstolo Paulo diz assim: isso que estava escondido de todos foi revelado, e agora a igreja de Deus é o instrumento que Deus está revelando aos grandes poderes, os poderes celestiais, os principados e potestades das regiões celestiais. Essa coisa maravilhosa e espetacular que nós não conhecemos, que está fora da nossa mente, da nossa razão, eles estão contemplando o que Deus está fazendo na terra. E aí ele fala: sabe o que Deus está fazendo? É alguma coisa que ele chama da multiforme, a expressão que ele usa aqui, que pela multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A palavra multiforme, ela é alguma coisa como multicolorida. Ele está dizendo assim: Deus está fazendo uma obra espetacular na terra. Aquilo que era uma coisa fechadinha dos judeus, o apóstolo Paulo diz assim: eu estou testemunhando e estou vendo o que Deus está fazendo, porque nos lugares mais diferentes do mundo o evangelho tem chegado, nos lugares mais diferentes do mundo o evangelho tem alcançado, os lugares mais diferentes do mundo o evangelho tem transformado, e os anjos estão olhando como se estivessem estupefatos, dizendo: meu Deus, que coisa linda, cara. Os anjos não sabiam que o evangelho alcançaria tantos. Os anjos não sabiam que o evangelho sairia de Jerusalém e iria alcançar o mundo inteiro. Os anjos, os espíritos,
eles estão como que assistindo, eles viveram ao longo dos séculos, e eles são atemporais, né, extratemporais, eles ficaram ao longo dos séculos vendo coisas espetaculares acontecendo, viram a queda, viram o sofrimento, viram a vinda do Messias, viram a morte do Cristo na cruz, depois viram a ressurreição de Jesus, e eles agora estão contemplando o Evangelho alcançando os mais diferentes lugares, e o apóstolo Paulo diz, e é a igreja de Jesus que está sendo usada para isso. Agora, o versículo de número 11, diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Só o judeu podia chegar diante de Deus. Só o judeu podia chegar diante de Deus, através do sumo sacerdote. Agora você também pode, até eu posso. Todos nós podemos chegar agora na presença de Deus, em todos os lugares. A isso os reformadores chamaram de sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós podemos chegar na presença de Deus. Nós não precisamos mais de ninguém, nós não precisamos mais de líderes religiosos, nós não precisamos mais de templos, nós não precisamos mais de liturgias, nós não precisamos mais de fórmulas, nós não precisamos mais de roupas especiais, nós não precisamos mais nada disso. Todos nós podemos chegar na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, o Filho dele. O apóstolo diz, é mais ou menos como um filme que a gente estava assistindo e que a gente estava perdendo, e agora a gente começou a ganhar. E agora é aquele finalzinho maravilhoso em que um dia Jesus vai voltar e vai buscar todos os seus, porque a igreja de Jesus é esse instrumento. O apóstolo Paulo estava encantado com isso. Nós fomos lá eu gosto dessa história, né? Eu vou contar outra, essa eu conto muito. Hoje nós lembramos disso lá em casa, por isso que eu lembrei. 2008 que foi o Complay, 2008 foi o Complay, aqui em Porto Velho. Essas coisas maravilhosas que acontecem aqui em Porto Velho, às vezes as pessoas não ficam nem sabendo, né? A gente não fica nem sabendo. Congresso que teve do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Mais de 3.000 indígenas, de mais de 40 nações, se eu não me engano, na época. Algumas pessoas representando a tribo Navajo dos Estados Unidos. Gente de vários países. E nós estávamos aqui, alguns dias aqui na Jocum. Aquela muvuca de gente, de línguas, de culturas, de formas, de coisas mais diferentes. E na hora que a gente ia cantar um hino, ou uma música que era conhecida de todos, e às vezes aquelas músicas pequenininhas, que são ensinadas aos indígenas, e eles aprendem cada um na sua língua, e aí cantava aquela musiquinha, e os grupos, cada um na sua língua, era muito lindo, e aí teve a Santa Ceia, e a Santa Ceia foi talvez o momento mais bonito que eu já vivi na igreja, porque eu fui criado na igreja naquela época que a gente cantava, era uma música que a gente cantava nas igrejas, né? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E aquilo soava nos meus ouvidos, e agora a gente estava ali com tanta gente, de tantos lugares, de tantas tribos, e vendo aquele povo, perceber que o Evangelho alcançou o coração daquelas pessoas. E a gente foi tomar ceia, e a ceia eram uns copinhos de açaí, que aliás eu acho maravilhoso. Eu não gosto desse suco de uva aqui, né? Eu tomo ele porque é da ceia, mas ou era para mim, era para ser vinho ou açaí. Vinho não pode, não sei direito porquê, mas assim, aí o açaí, né? Mas não pode também o açaí, também não sei porquê. Mas tinha lá o açaí, eram uns copinhos de açaí assim, e cada pessoa podia ir lá, teve a oração, a menina fez uma apresentação lá, o pastor indígena, o Henrique Terena, né, que dirigiu a cerimônia, e tudo muito lindo, e aquela menina as pessoas pegavam aquele copo, e aí cada um tomava um pouquinho e saía dando os copos para os outros, e eu achei lindo, porque a gente pegava o resto do copo do outro, e eram mais de 3.000 pessoas,
E a gente pegava o restinho do copo do outro, passava para lá, entregava um pouco para cá, e tomava um pouco daqui, entregava para o outro, e virou aquela muvuca, que todo mundo se abraçava, e você tomava várias vezes aquele. Eu devo ter tomado uns 3 copinhos daqueles, se fosse somar tudo, porque eu estava. Se fosse vinho era um problema, agora eu entendi por que não é vinho, né? Maravilhoso, todo mundo se abraçando naquela. Eu queria falar bagunça, mas não fica bom falar bagunça, naquela folia santa, né? Como diz a música lá. Todo mundo se abraçando, todo mundo tomando aquela ceia, e aí a gente tinha, o pão era as tapiocas, desse tamanho assim, e as pessoas pegavam um pedaço de tapioca e saía, entregava para uma pessoa, comia um pedaço, dava um abraço, todo mundo se abraçando, e a gente parava para pensar que o Evangelho de Deus alcançou todas as pessoas, em todos os povos, e tem muita gente ainda para ser alcançado. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: eu fui feito ministro para sair pregando para todo mundo. Eu quero continuar pregando para todo mundo. E eu lá em Campo Grande, com 17 anos, sentado naquele prédio maravilhoso, com ar condicionado, que era coisa raríssima para nós, com pessoas bem vestidas, e eu pensando que aquilo era a coisa mais bonita que eu podia viver. Irmãos, a coisa mais bonita que nós podemos viver é a hora que a gente estiver no nosso quarto, no secreto do nosso quarto, com o nosso coração derramado no altar do Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu entendi o Evangelho me alcançou, muito obrigado, Senhor. E a gente diz para o Senhor: Senhor, eu estou disposto a pegar a minha vida, os meus bens, o meu tempo, tudo o que sou, para colocar à tua disposição do reino, para que esse Evangelho alcance outras pessoas, porque é poderoso demais para ficar só para mim. Eu quero consagrar a minha vida para o Senhor. Você fica maravilhado com isso, irmão? O teu coração diz: Senhor, muito obrigado pelo privilégio. O teu coração grita aleluia. Presbiteriano grita aleluia dentro, né? Dentro, mas grita. O teu coração grita aleluia, Senhor. Mas o teu coração também grita: Senhor, eu estou disponível para que o Senhor faça de mim um instrumento da tua graça.